Olá, pessoal, tudo bem? Bom, essa é uma aula de revisão onde a gente vai ver, basicamente, de uma maneira resumida, todos os tópicos, todas as unidades que a gente viu até então, nas aulas de número 1 até a aula de número 8, tá? Bom, dentro da proteção contra incêndios e explosões, que é a disciplina que estamos vendo no momento, nós vamos então comentar sobre isso, fazer um englobado aí para fechar bem a disciplina, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar mais uma vez. Eu sou a professora mestre Ana Carolina Silveiro. Bom, vamos lá. Pessoal, sobre mim, tá? Só retomando um pouquinho antes da nossa revisão. Basicamente, sou engenheira civil, também sou mestre em engenharia civil. Além disso, eu sou perita judicial e, para fechar mais um pouquinho de trabalho, eu sou professora universitária, tá? Eu dou aula na graduação, dou aula na pós-graduação, tanto no presencial quanto na educação à distância. Bom, o que vocês precisam saber sobre mim é isso, e vamos lá. Introduzindo ao tema, pessoal, parte de introdução, unidade número 1, tá? Na unidade número 1, nós vamos ter aí 3 tópicos. Para cada unidade, nós vamos ter aí 3 tópicos, tá? Primeiro tópico da unidade 1, tópico 1, comportamentos do fogo, tá? O que a gente viu então sobre o comportamento do fogo? Basicamente que o fogo se comporta de acordo com o tipo de material que ele se propaga. Por exemplo, né, se eu tiver um incêndio, né, que acontece em uma fábrica de papelão, ele vai se dissipar muito mais rápido do que se eu tiver um incêndio em uma fábrica de ferro, por exemplo, tá? Então, o comportamento do fogo, ele depende especificamente do material que ele se propaga, tá? Nós vimos também sobre as questões lá no tópico 2, combustíveis, tá? O que são esses combustíveis? Combustíveis são os materiais, são os elementos, né, que vão ajudar a dar origem ao fogo, tá? E consequentemente a gente precisa saber analisar esse comportamento do fogo. Os combustíveis, eles podem ser divididos aí em 3 classes, né? Gasosa, sólida e líquida, tá? Basicamente é isso. Cada combustível pode ter esse tipo de fase, tá? De estado. Bom, agora, gente, sobre o tópico 3, nós vimos isso aqui lá na unidade 1 também, né? Fechando lá no finalzinho da aula de número 2, foi o ponto onde a gente viu. E o que basicamente a gente entendeu? Nós entendemos e aprendemos um pouco mais sobre as fases de incêndios e as fases de explosões, certo? Bom, quais são essas fases? As fases, pessoal, elas na verdade são 4, né? Então nós temos a fase inicial, que é a primeira fase, depois nós temos uma segunda fase, temos uma terceira fase e temos a fase final, tá? O que acontece em cada uma dessas fases para a gente retomar? Em primeiro lugar, acontece o início, a propagação do fogo, que vai ocasionar um incêndio. Então, no início está começando o fogo, teve a união do combustível com alguma coisa que deu ignição, que deu origem ali ao fogo, né? E um material que ajudou ali a acontecer esse incêndio. No início, na fase inicial de um incêndio, que pode acarretar ou não numa explosão, o que acontece, né? Não tem muita fumaça, aliás, não tem fumaça ainda, né? A gente só vai tendo o início do fogo, é onde ele vai começar a aumentar gradativamente, até que a gente chega numa segunda fase do incêndio, tá? O que acontece? Nessa segunda fase começa a formar a fumaça e gradativamente o fogo vai aumentando. Até que a gente chega na terceira fase, que é aquela fase contínua, aquela fase onde normalmente é onde fica por mais tempo o meu incêndio, né? Então, o que acontece ali naquela fase? A quantidade de fumaça, ela vai aumentando e já está em grande quantidade, tá? E aí o incêndio continua, né? Ele continua, já está num padrão contínuo, até que no finalzinho dessa terceira fase, início da fase final, o fogo começa a baixar, né? Porque o oxigênio já foi consumido, principalmente se isso estiver em um local fechado, né? E aí o que acontece? A fumaça, ela aumenta de uma maneira muito grande, muito rápido, né? Então, eu até dei um exemplo para vocês, vou comentar depois um pouco mais lá na unidade 2, né? Que está relacionado com o que aconteceu na Boate Kiss.
né? Então, a maior parte das pessoas, as 242 pessoas que morreram, foram em decorrência da última fase de um incêndio que começou naquela noite de 2013, tá? Então, basicamente o que a gente pode falar sobre as fases de incêndios e explosões é isso. Bom, para que a gente possa assimilar melhor e entender, relacionar isso com a prática, cruzar aí os dados, tudo que a gente aprendeu e fechar esse conhecimento, eu vou deixar com vocês o link de um vídeo, vocês vão assistir um vídeo agora, onde vocês vão conseguir compactar, tá? Compatibilizar todas essas informações que eu estou passando para vocês e assimilar isso com a prática, ok? Hoje vamos falar um pouco sobre o fogo. E se prepare porque a chapa vai esquentar. Então, vamos direto ao ponto? Você já se perguntou o que é o fogo? Para se fazer a prevenção e o combate efetivo a incêndios, deve-se conhecer a mecânica do fogo em todos os seus aspectos. Definição: fogo é o resultado de uma reação química exotérmica de rápida oxidação, que denominamos como combustão, que é a energia desprendida em forma de luz e calor. Conforme a NBR 13.860, fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e luz. Existem 3 elementos básicos para dar início à combustão, que é o combustível, comburente e a fonte de ignição, que forma o triângulo do fogo. E durante suas sequências de reações químicas que ocorrem, é que citamos o 4º elemento da combustão, formando o tetraedro do fogo. Vamos falar um pouco desses elementos? Combustível é todo elemento ou material, sendo ele sólido, líquido ou gasoso, suscetível a pegar fogo, fornecendo energia para a queima, como por exemplo o papel, álcool e o gás GLP, aquele de cozinha. Comburente é todo elemento que, associado quimicamente ao combustível, é capaz de fazê-lo entrar em combustão, sendo o oxigênio mais conhecido. Fonte de ignição: fonte externa de calor capaz de dar ignição entre a reação do combustível e o comburente. Reação química em cadeia: sequência de reações que ocorre durante a combustão, produzindo chamas autossustentadas enquanto houver combustível e comburente. Então, citamos bastante a combustão, mas aí o que é combustão? Combustão é a classificação do comportamento do combustível quando ele é aquecido, em uma reação exotérmica de rápida oxidação que ocorre entre o combustível e o comburente. Também temos os pontos de temperaturas, como o ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição. O ponto de fulgor é a temperatura mínima onde o combustível começa a liberar vapores inflamáveis, só que ainda em quantidades insuficientes para manter a queima. Ponto de combustão é a temperatura onde a quantidade de vapores inflamáveis já é suficiente para manter o processo de queima. Ponto de ignição é a temperatura onde a quantidade de vapores inflamáveis é tão intensa que pega fogo só pelo contato com o oxigênio por autoignição. Bom, e para finalizar esse vídeo, vamos falar de forma bem resumida sobre a pirólise. A pirólise é uma transformação química que acontece por aquecimento de um material sólido combustível, que entra em decomposição térmica sem a formação de chamas. Bem, deu para ver que com as chamas controladas, nem deu para esquentar a cuca com o assunto. Espero que você tenha gostado e, se possível, sinaliza isso através do like. E muito obrigado e até a próxima. Certo, pessoal? Conseguiram ver o vídeo? Muito interessante, né? Esse vídeo ele mostra certinho aí como que a gente consegue relacionar tanto direto quanto indiretamente cada um desses tópicos. Bom, vamos continuar agora, tópico unidade 2. A unidade 2 também tem 3 tópicos. Dentro desses tópicos nós vamos estar falando especificamente sobre legislação. O que é legislação mesmo? São as leis, pessoal. Então nós vamos ter aí tópico 1, leis municipais. Tópico 2, leis estaduais e tópico 3, leis federais. Bom, o que nós precisamos entender basicamente sobre isso? Lembra que lá nas aulas de número 3 e 4 eu falei para vocês que as leis elas eram sempre, nós podemos ver como uma escadinha, né? Onde eu tenho o primeiro degrau municipal, o segundo degrau estadual e o último degrau federal. O que acontece com cada uma dessas leis, pessoal? A lei federal embasa todo mundo e não é embasado por ninguém. E a lei municipal é embasada por todo mundo, mas não embasa ninguém, tá? E sobra aí a intermediária, que é a lei estadual. Essa lei estadual, ela é embasada pela federal e embasa a municipal. O que a gente precisa entender depois desse resumido aí? Nós precisamos entender que uma lei jamais deve anular outra, tá? Isso quer dizer que se um município quiser
desenvolver uma determinada lei voltada para incêndios, explosões, proteção disso na sua cidade, ele pode. Porém, ele não pode desenvolver essa lei anulando outras leis que estão acima do município. E essas leis seriam as estaduais e as federais. O que nós devemos fazer? Isso deve acontecer. É a questão da complementação de lei, tá? Então, eu posso sim complementar uma municipal respeitando a estadual e a federal, como eu posso sim complementar uma estadual respeitando uma federal, tá? Complementação, posso e devo. Agora, anulação de outras leis, jamais, tá? É importante entender que essas leis aí, elas precisam estar conectadas, né? E também nós precisamos respeitar, e como responsáveis técnicos, né? É importante que a gente tenha uma convivência aí e passar, sempre que possível, essa visão técnica para ajudar a complementar essas leis, tá? Eu lembro, pessoal, que, ressaltando aí, eu trouxe para vocês lá nas duas aulas lá, de número 3 e 4, nós vimos lá até o exemplo de uma questão que aconteceu lá na Boate Kiss. Comentei um pouquinho anteriormente nessa aula de revisão, mas comentando agora de uma maneira mais aprofundada, nós vimos sobre a Boate Kiss, né? Nós vimos que isso aconteceu em 2013 e uma questão que eu acho que deve ter ficado aí na cabeça de muita gente é que em 2013 ainda se obedecia leis do município, do estado lá do Rio Grande do Sul, lá na cidade de Santa Maria, na ordem do ano de 1990. Então, veja, 13 anos sem modificações, sem avaliação, sem verificação, né? Muita questão de normas, leis, de vistorias que não aconteceram, mas que a gente não vai entrar nesse mérito. Mas percebam a importância disso, que muitas vezes se deixa de lado, mas olha a situação, a catástrofe que aconteceu por conta da não verificação ou da não importância adequada a esse tipo de lei, as leis no geral, tá? Então, e o que aconteceu depois disso, né? Aconteceu o que, infelizmente, eu venho batendo na tecla aqui para vocês que não pode acontecer, né? As pessoas, os responsáveis ali daquela situação, eles visaram muito mais a situação de combate e não na prevenção. Só se passou a pensar devidamente na prevenção, nesse caso em específico, depois de 2013, quando surgiram normas estaduais, normas municipais, até federais, voltadas para situações de incêndios. Mas vejam, depois de 242 pessoas morrer ali, em uma situação nem de incêndio, mas em consequência de uma fase do incêndio, que foi a fase de fumaça, tá? As pessoas morreram intoxicadas, então vejam a gravidade, tá? Isso é muito importante. Bom, para fechar, relacionar e compatibilizar todo o conhecimento relacionado à legislação voltada para incêndios e explosões, vou trazer para vocês, vou mostrar para vocês agora mais um vídeo muito importante. Vejam que interessante esse vídeo, pessoal. Nós já falamos aqui no canal sobre o Poder Legislativo. Falamos que uma das funções do Poder Legislativo, aliás, a principal, é a elaboração de leis que vão reger a vida em sociedade. É bom a gente saber que tem leis que valem para o país inteiro, tem leis que valem só para os estados e tem leis que valem só para o município. Mas como isso é possível? A lei que vale para o país inteiro não é mais poderosa do que a lei que vale só para o município de Pedregulho, que tem 15 mil habitantes? A grande questão é que cada uma dessas leis trata de um tema específico. Uma não se intromete no assunto da outra. Cada um dos níveis de governo, federal, estadual e municipal, possui campos de atuação próprios. Na esfera federal, o poder legislativo é exercido pelos deputados federais e pelos senadores. Já no âmbito estadual, pelos deputados estaduais. No âmbito municipal, o poder legislativo é exercido pelos vereadores. Cada um deles vai criar leis. Por isso que a gente tem lei federal, lei estadual e lei municipal. Mas isso não é bagunçado, não. O assunto que cada uma das leis vai poder tratar vem especificado lá na Constituição Federal. Então, toda e qualquer lei que for criada, ela deve ser criada com base no que determina a Constituição.
sob pena dessa lei não ter eficácia, ou seja, não ser aplicada. Por exemplo, é a União quem pode criar leis para disciplinar o sistema monetário. Isso significa que o Estado de Minas Gerais não vai poder criar uma moeda própria. Basicamente, a União vai tratar dos assuntos mais relevantes e de interesse comum à sociedade de todo o país. Aos estados se permite que legislem sobre questões regionais. Pensa que o estado de São Paulo tem uma realidade totalmente diferente do estado do Amazonas. O município, por sua vez, vai poder tratar de assuntos locais. Veja, não faz o menor sentido o Congresso Nacional determinar a altura máxima que um edifício pode ter na cidade de Pedregulho. No fim, não importa qual esfera legislativa produziu aquela lei. Uma vez que a lei está em vigor, ela deve ser cumprida. Beleza, gente? Viram o vídeo? Interessante, né? Bom, vamos dar continuidade aqui antes da gente ver o próximo vídeo que eu vou passar para vocês. Bom, unidade 3, nós vamos ver aí então sobre métodos de prevenção e combate. Rever, né? Revisar a unidade 3. Essa unidade 3 estava nas próximas 2 aulas lá que nós analisamos. Também tem 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre equipamentos de proteção. Depois, tópico 2, treinamentos. E o tópico 3, normas. Quais são os pontos mais importantes dentro de cada tópico? Primeiro, equipamentos de proteção. Eles são importantes para quem? E devem ser utilizados por quem? Principalmente ou primordialmente pelos especialistas voltados para essa área de combate a incêndio e explosão, que é quem? São os bombeiros. Em algumas situações de locais privados ou fechados aí, brigadistas. Mas em grande maioria, nós estamos focando em bombeiros, tá? Pessoal, esses bombeiros aí, eles precisam ter esses equipamentos de proteção para se proteger, mas mais do que isso, para conseguir salvar vidas, né? Para conseguir salvar até, se possível, patrimônios e as edificações, tá? Então, é muito importante que eles tenham isso para que consigam salvar, em primeiro lugar, as pessoas, manter a segurança das pessoas, mas também o patrimônio dessas pessoas, os locais de trabalho dessas pessoas ou de moradia dessas pessoas, que também é importante, mas vem, claro, em um segundo plano. Esses equipamentos, eu até dei alguns exemplos para vocês, como botas, né, as luvas, os óculos, capacete. Na apostila vocês conseguem ver muito mais exemplos, inclusive com imagens e com detalhamento explicando cada um deles, tá? Bom, sobre o tópico 2, treinamentos, o que basicamente a gente pode falar sobre o tópico 2? Que, junto com esses equipamentos de proteção, nós precisamos, né? Quando eu digo nós, se colocando no lugar desses especialistas, eles precisam ter os devidos treinamentos, né? E esses treinamentos, eles precisam ser periódicos. A cada 1 ano ali, eles precisam renovar esse treinamento, né? Porque se fosse assim, a pessoa só fez o treinamento, ou um grupo de bombeiros fez o treinamento uma vez, e daqui 15 anos vai ter incêndio, ele vai atuar da mesma forma? Não, isso precisa estar de uma maneira, uma vivência muito próxima dele, né, a nível de treinamento, para que, se acontecer, infelizmente, acontece muitas vezes, principalmente em cidade grande, então eles precisam estar preparados para isso, de todas as maneiras possíveis, tá? Em caso de brigadistas, esses treinamentos, essas pessoas, eles precisam ser aprovados, né, em avaliações teóricas e práticas, e além dos treinamentos periódicos também. Então, não é qualquer pessoa que vai combater, que vai entrar e vai ser aprovado nesse treinamento, tá? Esses são os pontos mais importantes dentro desse tópico. Para finalizar, o tópico de número 3, trouxe para vocês algumas normas. Normas voltadas à questão de treinamento de equipamento de proteção, tá? Tudo voltado a combate de incêndio e explosão. As normas foram comentadas com vocês em uma das últimas aulas lá, né? E também deixei como uma curiosidade, como algo complementar para vocês, quais são os objetivos das normas no geral, não só voltada para incêndio e explosão, mas no geral, para que servem as normas, a que nível essas normas trabalham, se elas valem aqui e fora do Brasil. E a resposta para quem já esqueceu ou quiser retomar é que as normas NBRs
elas são normas brasileiras, ou seja, brasileiras, voltadas a nível nacional. Se eu quiser uma norma que vale tanto no Brasil quanto em qualquer outro país, eu preciso trabalhar com as ISOs. Por exemplo, a ISO 9001, tá? Então, essas ISOs, elas valem em países diferentes, se respeitar as normas de cada um. Beleza? Bom, sobre as normas, o principal objetivo da norma é embasar, é direcionar e, em situações práticas, proporcionar métodos de ensaio e direcionar essa pessoa que está elaborando esse método de ensaio para saber se está coerente seus resultados ou não, se precisa melhorar algo ou não. Então, direciona, embasa e auxilia, tá? O principal objetivo da norma é segurança e economia, mas em primeiro lugar, segurança, tá bom? Pessoal, para explicar tudo isso de uma maneira geral, englobando todos os assuntos dentro desta unidade, métodos de prevenção e combate a incêndio e explosões, vou trazer para vocês a partir de agora mais um vídeo para que vocês consigam analisar todos esses pontos. Vamos assistir juntos? Você sabe o que é brigada de incêndio? Sabe para que serve? Entenda agora a definição, objetivos e treinamento necessário. A brigada de incêndio é definida como um grupo organizado de pessoas voluntárias ou indicadas que são treinadas e capacitadas para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros dentro de uma área ou edificação. O treinamento necessário para formar os brigadistas, que são as pessoas que pertencem à brigada de incêndio, visa, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir as consequências sociais do sinistro e os danos ao meio ambiente. A norma brasileira que estabelece os requisitos mínimos de uma brigada de incêndio é a NBR 14.276 e, de acordo com a norma, o curso de brigadista deve ser reciclado no máximo a cada 12 meses. A formação é determinada pelo anexo A da norma, que leva em conta o risco, quantidade de pessoas e a ocupação da planta. Vale salientar que existem instruções técnicas que são emitidas pelo Corpo de Bombeiro de alguns estados, estabelecendo algumas exigências e determinações que devem ser consultadas, para que, assim, todos os requisitos da capacitação estejam de acordo com a legislação estadual. O INBRAEP, Instituto Brasileiro de Ensino Profissionalizante, possui o treinamento para a capacitação das brigadas de incêndio na modalidade presencial e online, elaborado e validado conforme norma brasileira e Secretaria da Educação, possuindo um quadro técnico com profissionais qualificados e habilitados. Na modalidade online, o profissional terá acesso a uma plataforma de ensino que possibilita um aprendizado exclusivo, sendo rápido, prático e eficaz, onde o certificado digital é gerado automaticamente após a conclusão e o original enviado para o endereço de cadastro pelos correios. Lembrando que para o treinamento online, toda a parte teórica poderá ser realizada na plataforma de ensino do INBRAEP e a parte prática deverá ser realizada na empresa, para que o profissional conheça a planta, rotas de fuga, equipamentos, procedimentos e sistemas utilizados na empresa. São milhares de empresas e profissionais já certificados pelo INBRAEP em todo o Brasil. Não perca mais tempo. Cadastre-se já. Se você busca segurança em treinamentos, conte com o INBRAEP. Sua segurança começa aqui. Legal, né, pessoal? Bom, curioso vídeo, interessante. Bom, nós vamos passar agora, então, para a unidade número 4. Essa é a nossa última unidade. A unidade número 4 também tem 3 tópicos e, basicamente, ela vai estar falando sobre resistência dos materiais em situações de incêndios e situações de explosões. Então, eu trouxe para vocês aqui 3 tipos de materiais, né? O último tópico vai estar falando sobre materiais mistos, que é quando a gente une um tipo de material com outro material diferente. Nós temos no tópico 1 o aço, no tópico 2 o concreto e no tópico 3 madeira e materiais mistos. O que a gente pode ressaltar, revisar e deixar claro de uma maneira resumida aqui para vocês, tá? Para que todos nós possamos compreender isso. Bom, a resistência dos materiais. O aço. O aço, a nível de utilização no Brasil, vem amplamente sendo utilizado nos últimos anos, vem cada vez mais sendo utilizado por questões de leveza,
e também questão de resistência, tá? É um material resistente e ao mesmo tempo é leve, mas mais do que isso, pela rapidez de construção. Porém, em situações de incêndio e de explosões, nós precisamos ter certos cuidados, tá? A grande vantagem é que mesmo que aconteça incêndio, né, nas estruturas de aço, nós conseguimos visualizar, entender e prever que vai haver uma ruptura por conta do seu módulo de elasticidade. Diferente do concreto. O concreto, ele, em situações de incêndio, né, ele tem uma maior resistência, porém ele não avisa se alguma interferência que acontecer ali nessa situação, nesse incidente, o que vai acontecer? O concreto, se vier a romper, ele não avisa. Então, essa é uma desvantagem em relação ao aço. Contrapartida, o concreto, estrutura de concreto armado, são as estruturas mais tradicionais no Brasil, principalmente por questão cultural, tá? Apesar disso, ao longo dos últimos anos, está sendo mudado, aos poucos, mas sendo mudado. A madeira e materiais mistos, tá? Madeira, diferente do que muita gente pensa, vem sendo muito utilizada e pode sim, deve sim ser utilizado em edificações. Inclusive, fora do Brasil é muito usual, muito mais do que aqui, tá? A madeira, pessoal, ela tem um processo que chama de carbonização que protege o seu centro, né, o seu meio, quando em situação de incêndio, diferente de outros materiais. Então, o que a gente consegue analisar com base em tudo isso? Que todos esses tipos de materiais, eles dependem da situação que a gente está analisando. E todos eles são passíveis da ação do fogo, de incêndio, de explosões. Porém, cada um tem as suas particularidades e as suas formas de evitar, de cuidar e de prevenir situação de incêndio, inclusive de combater também, tá? Então, isso é a principal coisa que a gente precisa entender. Para fechar isso aqui, os materiais mistos eu deixei claro, inclusive numa curiosidade no finalzinho lá das nossas aulas, lá no número 8, tá? Falando sobre a questão do vidro, né? A união do vidro com outro tópico aqui. Bom, fiz isso de propósito para que vocês vissem que não existe só os 3 materiais, existem outros e além do vidro ainda existem muito mais, tá? Isso é muito importante. Não fixem que só existem esses materiais, porque não é verdade. Para fechar, gente, deixo para vocês mais um vídeo, vamos assistir comigo para que a gente consiga unir os conhecimentos, os tópicos da unidade número 4. Vamos lá? Viga de concreto é uma excelente opção quando você tem uma grande sobrecarga, precisa vencer grandes vãos, facilidade no seu manuseio, principalmente quando nós relacionamos ao concreto armado, não necessita de mão de obra tão qualificada assim, mas você precisa ter o conhecimento para você fazer uma boa armação, para você fazer uma correta concretagem. Então, uma das grandes vantagens da viga de concreto é essa, a questão da mão de obra. Nós temos uma demanda de profissionais que sabem trabalhar com esse tipo de material. Já a outra característica do seu comportamento, a viga ela vai receber o carregamento das lajes, porém, a gente tem que ficar de olho nas questões da sua geometria, porque segundo a NBR 6118, ela fala que a viga não pode ter largura na sua seção transversal menor que 12 centímetros. Óbvio que existem casos especiais que nós podemos consultar depois na norma. Esse material ele é muito flexível na sua adoção, porque nós podemos ver ele acompanhado em questões maciças, nervuradas, protendidas. Vemos também a sua adoção em pontes, viadutos. E quais são as principais armaduras que nós vamos ter nessas vigas, já que nós temos uma diferença entre concreto simples e concreto armado. Para você que não sabe, a principal diferença entre esses dois é que o concreto simples ele não tem adição de aço. Já o concreto armado, nós colocamos o aço ali para ele resistir aos esforços de tração e compressão. Lembrando que o concreto é um excelente material quando nós relacionamos a compressão e ele possui baixa resistência à tração. Então, as principais armaduras que você pode encontrar é a armadura longitudinal, transversal e viga madeira. A viga madeira é um elemento onde ele pode variar na sua dimensão, principalmente quando ele pode variar de 2,5 metros a 5 metros e a sua espessura encontrada pode ser de 3 a 20 centímetros. Então vai depender muito da finalidade dessa viga. Nós podemos ver a sua aplicação em residências, telhados, pontes e outras construções. Olha que coisa bacana, uma característica da viga madeira é que ela pode ter seu uso temporário ou permanente. Não entendi, Pedro. O que significa isso? Imagine que você tem sua casa de madeira, totalmente de madeira, e você pode fazer a mudança da sua casa. Imagine, você tem lá o seu terreno e essa casa está alocada naquele local, e você quer mudar de cidade. Você pode levar sua casa feita de madeira para uma nova cidade. Basta você desmontar a estrutura e levar para um novo local.
E fazendo uma pequena comparação, a viga madeira ela não tem essa questão de poluir o meio ambiente, já que seu material ele é retirado da própria natureza. Mas tem que ter muita atenção, muito cuidado na seleção da madeira para não agredir o meio ambiente. A ligação feita na viga madeira, ela pode ser feita com pinos metálicos. Então, para a gente ter essa ligação, essa rigidez viga metálica, nós temos uma questão da sua esbeltez. Você não imagina que a viga vai suportar aquela capacidade toda, principalmente quando nós temos sobrecargas. E uma das suas principais aplicações que nós podemos ver na prática é a questão em galpões, em estruturas que precisam vencer grandes vãos. Esse tipo de material é excelente. O seu uso também ele é muito versátil nas questões de geometrias. Se você pegar os catálogos da Gerdau ou da Acerloh, você vai ver a quantidade de perfis que nós temos, a facilidade de moldagem que nós temos desses perfis, desses materiais. Então nós temos uma gama muito grande na variedade dos perfis metálicos que nós podemos trabalhar com a viga metálica. Outro item importante também é que nós temos relacionados às questões mistas, ou seja, as suas estruturas mistas vai ser relacionado a dois materiais. Aqui nós podemos ter relacionado a questão da viga metálica com a laje de concreto armado, mas é assunto para outro vídeo. E nós temos também a boa capacidade de resistir aos esforços, às forças que nós temos, principalmente as forças dos ventos, quando nós temos um bom contraventamento, um bom travamento dessa estrutura, ela se torna muito resistente. Certo, gente? Legal o vídeo, né? Bom, espero que tenha esclarecido bastante as dúvidas e complementado bastante o conteúdo de vocês dentro dessa unidade. Bom, agradeço a vocês mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa disciplina. Espero que a gente se veja em outras oportunidades, em outras disciplinas, outros eventos. Eu deixo sempre meu contato aqui para vocês. Qualquer dúvida relacionada à disciplina, eu fico sempre à disposição, pessoal. Até breve. Tchau, tchau.